Olá pessoal, estamos de volta, desta vez para falar sobre eventos de domínio. Para quem acompanhou os últimos vídeos, sabe que a gente está dando sequência e comparando aí principalmente a diferença sobre a biblioteca TypesDDD e a Rich Domain, né, que nos possibilita utilizar algumas interfaces e classes abstratas para nos ajudar a criar aplicações usando o DDD. Para quem acompanhou os últimos vídeos, viu que a gente simulou aqui a criação de um objeto de valor, entidades e agregado. E aí esse vídeo vai ser exclusivamente para falar sobre eventos de domínio. Se você quer saber sobre objetos de valor, ou entidades, ou agregados, busca aqui nessa playlist, e clica aqui na playlist desse vídeo, que vai ter lá todos os vídeos falando, né, sobre objetos de valor, agregados e entidades. Aqui a gente vai focar agora sobre eventos, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser organizar basicamente aqui as nossas camadas, né? A gente criou aqui a nossa purchase, que encapsula todas as entidades e os nossos objetos de valor, né? Então a nossa purchase é um agregado. Aqui a gente tem é, duas entidades, que é o comprador e o pagamento. A gente está fazendo basicamente uma simulação financeira aqui de um pagamento. E aqui eu coloquei junto aqui um caso de uso que a gente está testando e executando uma regra de processar um pagamento, né? A primeira coisa que eu vou fazer aqui nesse projeto vai ser separar nossas camadas. Eu vou separar usando nossa camada de application, tá? Application. Vou criar a nossa camada de domínio, domain, e vou criar a nossa camada de infraestrutura, que é aquela mesma estrutura do DDD, né? Infra, domínio e aplicação. O que eu vou fazer? Tipo, todos esses caras aqui que a gente comentou dos vídeos anteriores, eu vou mover para a nossa camada de domínio. Então, nossos aggregates vai para nossa camada de domínio. Tá? Vou mover aqui para domínio. Tá aqui, então já está aqui dentro, as entidades também. Vamos ver para cá. E os nossos objetos de valor, tá? Aqui. Então, temos aqui todos eles movidos. Agora, nosso caso de uso está reclamando que não encontrou, né, esses caras. O que que eu vou fazer? Nosso caso de uso está na nossa camada de domínio. E ele não é uma camada de domínio. O que eu vou fazer vai se mover nosso caso de uso aqui para nossa camada de aplicação, tá? Então, eu vou renomear, deixa esse cara aqui, deixa esse cara aqui. Bom, agora, espera, o que aconteceu aqui? Acho que duplicou, peraí. Esse cara aqui, acho que é o mesmo, só duplicou. Então, vou deletar esse cara aqui, tá? Aqui, entidades, beleza. Está duplicado, deletar esse cara. Agora sim, então temos aqui o nosso domínio, a nossa infraestrutura, que não tem nada, nossa camada de aplicação, que tem o nosso caso de uso, tá? Então, vou só excluir esses imports que não estão sendo usados. Ok. Aqui na minha camada de infraestrutura, eu vou criar simplesmente um arquivo main.ts. Esse arquivo vai ser vou simplesmente ter uma função para a gente executar a nossa regra de negócio aqui pelo terminal, tá? Então, const main é igual a uma arrow function aqui. E aí que eu vou executar essa função main. Então, aqui criar aqui o nosso caso de uso, use case, igual new process. A gente não importou no nosso caso de uso, então não exportou ele na verdade.
dar um export aqui e um export de flow aqui embaixo. Tá? Beleza. E tudo isso aqui que está no nosso caso de uso, eu vou tirar daqui. Aqui simplesmente vai ficar o nosso caso de uso. E aqui na nossa main, eu vou colocar toda essa regra aqui. Né? Então, aqui vai importar nosso caso de uso, criar uma nova instância dele, pegar os argumentos que eu... Esse cara aqui até... Tudo isso aqui e jogar para dentro aqui da minha função main, tá? Aqui. Beleza, então eu vou executar aqui o nosso caso de uso. E aí... Beleza. Aqui eu vou colocar esse callback aqui. Callback. Que vai ser igual a isso aqui, tá? N aqui. Beleza, então aqui eu estou executando meu caso de uso e simplesmente passando um callback aqui e imprimindo o resultado aqui para a gente, tá? Bom, agora aqui no nosso package.json, vou tirar todos esses scripts, tá? E aqui eu vou colocar main, por exemplo. Agora eu vou executar o nosso script main com TS Node, tá? Então, barra infra barra main com TS. Então, simplesmente estou executando aqui o nosso caso de uso agora. Então, agora a gente executaria yarn main, passando aqui os nossos dados de pagamento, né? Aqui é o nosso total a ser pago, o total de desconto e o total de taxas e o nome do usuário, né? Então, marque, por exemplo, aqui, deixa eu ver, não pode encontrar o módulo main. Vamos ver aqui, eu estou na camada de infra, eu tenho que voltar uma pasta, né? Porque eu estou dentro da pastinha aqui. Então, aqui, eu estou na pastinha infra, beleza. Aqui eu tenho que entrar src, infra, isso agora sim. Beleza, então aqui a gente tem já o nosso caso de uso sendo executado. O que eu vou fazer aqui também, a gente tem uns console logs aqui. Está imprimindo lá nesse caso de uso duas vezes aqui. Eu vou tirar esse antes e depois. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou deixar esse console log aqui. O que eu vou fazer vai ser retornar o nosso objeto, nossa entidade de domínio, nosso agregado, na verdade, tá? E o que eu vou fazer? Ao invés de eu retornar o void, eu vou retornar uma purchase, só para a gente pegar esse retorno lá, tá? Então, agora aqui eu preciso retornar nossa purchase, né? Então, pegando aqui a nossa purchase e retornando ela lá para quem está chamando. Então, aqui agora eu vou ter a minha purchase, tá? Então, não vai ser... Quer dizer, na verdade, que eu vou pegar agora vai ser result purchase, né? Purchase. E aí agora aqui, void. E aí aqui agora a gente pode só imprimir esse result aqui, que vai ter um objeto de valor
e dentro dele vai ter uma entidade de domínio. Acho que não vai ficar legal isso aqui. O que eu vou fazer vai ser pegar o nosso result aqui, tá? O nosso value ponto to object. Acho que melhor a gente imprimir aqui nossa purchase direto. Beleza, então agora lá na nossa camada de infraestrutura, a gente basicamente recebe aqui a nossa purchase, tá? Melhor do que a gente imprimir aqui no nosso caso de uso. Bom, então aqui era esse o ajuste que eu queria fazer. Nossa camada, dividir as nossas camadas de infra, domínio e aplicação, tá? Agora, vamos lá para os nossos eventos de domínio, tá? Então, aqui no domínio, a gente já tem aqui o agregado, já temos aqui as entidades e já temos objetos de valor. O que eu vou fazer aqui vai ser criar uma pastinha para events. Events. Eu vou criar aqui nosso event, index.ts. Aqui eu vou dar um export. Purchase events. E aí aqui a gente vai criar nossos eventos. Quais eventos que eu vou ter na minha aplicação? Vou dar um export desse cara aqui também. Então a gente vai ter que, vamos pensar aqui na nossa regra de negócio. Eu vou criar um evento para quando a minha purchase for confirmada, o meu pedido for confirmado, tá? Então, confirmed. Vou colocar aqui, confirmed só. Confirmed. Vai ser confirmed, tá? Então, só vou criar esse evento por enquanto, só bem simples aqui, para ficar claro o que a gente está fazendo. Então, eu criei esse enum aqui, que vai basicamente definir o contrato de eventos que eu tenho na minha aplicação. E aí aqui agora eu vou criar a minha classe que vai ser responsável por criar uma instância do meu domínio, tá? Então, eu vou criar aqui confirmed event.ts. O que que isso significa, tá? Toda vez que eu tenho um evento de negócio, eu vou criar uma instância de uma classe e adicionar essa instância no meu agregado. Para quê? Para que serve o evento de domínio, né? O objetivo dele é você mapear algum acontecimento importante da sua aplicação e aí dar um snapshot do estado do seu agregado e aí se comunicar com outros contextos, né? Por exemplo, eu tenho o meu contexto de pagamento, que é esse exemplo que a gente está fazendo. Quando o meu pagamento for confirmado, eu posso me comunicar com um contexto de nota fiscal, por exemplo, ou com um contexto fiscal que vai fazer rateio, emitir nota fiscal, criar recibos, enfim, vai processar uma outra regra de negócio que está em outro contexto, e aí esse contexto precisa de um disparo e precisa de estado, do estado do meu agregado, do meu contexto financeiro, por exemplo. Tá? Então, a gente, simulando aqui, né? A gente tem o nosso contexto financeiro, que vai processar o pagamento, e a gente tem o nosso contexto contábil, que vai gerar nota fiscal, gerar recibo, enfim. Ou a gente pode também pensar no contexto de notificações, né? A gente precisa notificar algum departamento ou até mesmo o usuário que a nota fiscal dele foi emitida, ou notificar que o pagamento deu certo e que o acesso dele foi liberado, enfim. Então, para isso que servem os eventos de domínio, para você dar um snapshot do seu estado de um contexto e comunicar esse estado para um outro contexto, né? Então, o que a gente está fazendo aqui
é basicamente criando um snapshot do nosso purchase, pegando o estado desse agregado, e a gente vai comunicar isso para um outro contexto. Então, a gente vai ver isso aqui na prática. Estou criando aqui a nossa classe que vai ser responsável por executar isso, tá? Então, aqui eu vou criar uma classe confirmed purchase ou purchase confirmed, fica melhor. E aí aqui que vai implementar essa interface aqui, tá? iHandle, importando aqui da nossa biblioteca Rich Domain. Aqui eu vou renomear ela só para domain event, só para ficar mais claro para a gente, que a gente vai ter outro handle, tá? Para a gente não confundir. Esse handle aqui, ele precisa de um genérico, tá? O genérico dele vai ser o meu agregado. No nosso caso aqui, o nosso agregado é a purchase. E aí, essa classe aqui, ela precisa que a gente implemente um método. Vou dar um export default aqui, que eu gosto sempre de deixar esse default aqui. Ela precisa que a gente implemente um método chamado, se a gente der Ctrl ponto aqui, ó, devagar, para vocês verem, tá? Tem essa opção aqui. Implementar a interface, tá? Esse cara aqui precisa que a gente dá um clique, Ctrl clique nele, ele leva a gente para essa interface aqui, que é basicamente o método dispatch, que vai receber o evento e um handle, tá? E aí esse handle recebe o genérico do nosso agregado e retorna void. O void é uma promise de void. E é aí que a gente precisa implementar aqui o nome do evento, tá? Então, a gente vai fazer essa implementação aqui. Eu vou dar um implements nessa interface. Aqui eu vou ter esse nome do evento. Ele vai ser do tipo, vai ser público, né? Public. E aí, eu vou implementar aqui o nosso construtor. E aí, no nosso construtor, eu vou dar this.eventName, que vai ser igual. Aí, agora a gente pega aqui o nosso purchase events. A gente vai importar esse cara aqui. E aí aqui, confirmed, tá? Que é o nome do nosso evento, tá? Aqui agora, eu vou, por enquanto, só dar um console log, então, vou só tirar isso aqui, que eu não vou implementar um método assíncrono, então, para isso, eu vou tirar essa segunda tipagem aqui de promise, tá? Ele vai ser simplesmente void aqui, então, eu simplesmente vou dar um console.log aqui do nosso event que vai ser passado aqui. Agora, eu já tenho aqui basicamente a minha classe de eventos, tá? Então, essa classe de eventos aqui, ela é da minha camada de domínio. Então, até agora aqui não tem nada a ver com infraestrutura, com comunicação de filas, com envio de e-mails, com nada. A gente só criou nosso handle aqui, nosso evento de domínio da nossa camada de negócio, tá? O que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer aqui agora vai ser no nosso agregado. Vamos por partes, porque isso aqui é um pouquinho complicado, tá? Para a gente se perder aqui é muito fácil. Então, uma vez que eu criei aqui o nosso evento de domínio, que é a nossa classe, que vai ser responsável por disparar alguma lógica que a gente botar aqui. A gente tem aqui também o nome do nosso evento, que a gente vai padronizar aqui no nosso domínio e deixar que o domínio defina os métodos que a gente tem, tá? Só para ficar mais claro, eu vou renomear isso aqui de confirmed para purchase confirmed. Acho que fica mais claro para a gente, tá? E aí aqui também vai ser purchase confirmed. Só para a gente manter o mesmo argumento aqui. Aqui eu vou deixar esse mesmo nome aqui. Aí aqui já vai ser renomeado automaticamente para a gente. Agora, bom, lá no nosso agregado,
na nossa purchase aqui, toda vez que eu executar esse método, eu vou pedir para adicionar um evento no meu agregado, tá? Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho um método, né? Se a gente dá uma olhada no this, que é a própria instância da nossa classe, do nosso agregado, a gente tem vários métodos aqui, ó. Então, history, is new, is equal, props, to object, to, enfim. E a gente tem uma aqui, que é o add event, tá? Então, esse cara aqui, para a gente adicionar um evento, ele pede que a gente adicione aqui um evento qualquer, tá? Para a gente adicionar esse evento nele, ele é do tipo aqui a handle, tá? E a gente simplesmente vai adicionar aqui, vai ser um novo new, qual foi o nome que a gente deu lá? Aqui, né? É essa classe aqui que a gente vai adicionar. Então, a gente simplesmente cria aqui a nossa purchase aqui. E aí, isso já é suficiente para a gente estar adicionando um evento no nosso agregado, tá? Então, eu criei aqui a nossa classe, que vai ser responsável por executar alguma lógica. E aí, aqui, quando eu executar esse método, no no nosso agregado aqui vai ser adicionado esse evento, tá? De pagamento confirmado. Agora que a gente vê a mágica acontecendo, tá? Basta eu adicionar o evento aqui. Agora, eu posso disparar esse evento, por exemplo, lá na minha camada de infraestrutura, ou em qualquer outra camada, qualquer uma que seja, tá? A gente viu que a gente está recebendo aqui, ó, a gente, nesse execute aqui, esse callback, a gente recebe a nossa purchase, certo? O que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente, ao invés de dar esse console log aqui, eu vou pedir para a gente disparar o nosso evento. E aí aqui no nosso callback, a gente está recebendo aqui a nossa purchase. Eu vou pegar aqui nossa purchase, que é igual a res.value. E aí aqui, se for ok, né, eu preciso validar aqui se res.is ok. E aí eu colocar isso aqui para... na verdade, se for falha, né, se for espelho, eu vou dar um return console log de pegar no res.error. Tá? Se der algum erro, não execute nada, só imprima o erro que deu para gente, tá? Se der sucesso, aí sim eu vou pegar a nossa purchase, e aí aqui eu vou dar nossa purchase, eu vou dar um dispatch event, e aí é que eu preciso passar o nome do nosso evento, né? Então, eu simplesmente vou pedir para disparar o nosso evento, e aí é que eu vou pegar a nossa purchase events, e quero que dispare esse evento para nós, tá? Agora, eu posso executar aqui, a gente, na nossa camada no domínio aqui no nosso evento, né? A gente deu um console log do nosso evento, tá? Esse evento aqui, ele tem bastante informação para a gente. Se a gente ver aqui, por exemplo, ele recebe o agregado, o callback e a data de criação. O que eu vou fazer vai ser pegar o nosso aggregate e dar um toObject nele, tá? Só para a gente não imprimir muita coisa aqui no nosso terminal. Agora, se eu executar aqui o nosso pagamento, o que eu vou ter vai ser o nosso agregado agora do nosso evento de domínio. Só para a gente confirmar que está sendo disparado desse console log aqui, ó, porque aqui a gente não tem nenhum console log mais, aqui a gente só imprime o erro, a gente vai dar um console log aqui, ó, console.log evento de domínio, vou colocar em inglês aqui, domain event de
dispatch, tá? Então, só para a gente ter certeza que está sendo disparado daqui. Se a gente executar aqui de novo, bom, tá lá. Então, aqui a gente está executando esse console log, está sendo executado daqui, né? Aí agora, por exemplo, mas eu não quero só imprimir, eu quero, por exemplo, mandar um e-mail, ou eu quero mandar para uma fila, que seja. Isso aqui está no... Essa classe, ela está na sua camada de domínio. Então, sua camada de domínio não conhece nada de outras camadas. Por exemplo, a camada de infraestrutura, né? Adicionar algo na fila. Sua camada de domínio nem sabe o que é fila. Ou mandar um e-mail. Sua camada de domínio não sabe o que é um envio de e-mail. Então, ela é totalmente abstrata. Como você faz para essa classe enviar um e-mail ou adicionar algo numa fila? Aqui no nosso dispatch event, a gente pode passar como segundo argumento, tá? Eu vou passar aqui, ele precisa receber um event handler. A gente já vai ver o que é esse event handler, mas para fazer um exemplo bem prático aqui, bem rápido, vou criar aqui um event handler. Vamos lá. Então, vou criar aqui event handler. Tá? Export é uma classe, vai ser nosso payment, pode ser purchase confirmed handler, e ele vai implementar event handler. Como é que é o nome desse cara aqui? Vamos só ver aqui. Ele precisa de um event handler, tá? Vamos pegar esse cara aqui. Implements event handler. A gente importa o event handler da rich domain. E esse cara precisa de um genérico, que é o nosso purchase, que é o nosso agregado, tá? Aqui. O que mais que ele precisa? Event handler, AEB, e esse cara aqui vai retornar void. É o que ele recebe e o que ele retorna. Tá? Ele vai retornar void. Agora aqui a gente precisa implementar um método, que é o execute, que ele basicamente é um padrão command, né? Eu vou tirar essa promise, que a gente está só executando void. Agora, o que eu vou fazer aqui vai ser basicamente um console log de data, que aí aqui a gente, no data, a gente tem tanto o nome do evento quanto o agregado. Eu vou imprimir só o nome do evento por enquanto. Então, vou dar um export default também, para purchase permit handler. E aí, agora aqui, eu vou criar uma instância dele, tá? Então, aqui eu vou colocar esse cara para cima. Deixa eu criar uma instância, ponte event handler. Vai ser igual a new. Como é que é o nome que a gente, qual o nome que a gente deu aqui? Desse cara aqui. Aqui a gente cria uma nova instância desse cara, tá? Ele não precisa receber nada por enquanto. E aí aqui agora, eu vou passar esse event handler para cá, tá? E aí aqui eu estou disparando, então, meu evento, né, que é esse purchase confirmed, e passando para ele esse event handler aqui, para ele executar esse caso de uso que simplesmente vem imprimir para a gente o nome do evento. Agora, lá no meu evento de domínio aqui na nossa classe, o que eu vou fazer agora vai ser tirar esses console logs e simplesmente aqui chamar o meu handler. E aí aqui o meu handler precisa receber aqueles dois argumentos, né, que é o... Não, na verdade ele é objeto que tem um execute, né? O execute dele, que é esse método que a gente implementou aqui,
ele precisa receber os dois argumentos, que é o agregado e o nosso event name. O nosso event name vai ser o nosso event name. O nosso agregado vai ser o nosso event.aggregate. Agora, simplesmente, eu estou executando o nosso handler que a gente recebe aqui e simplesmente executando ele, né? Retornando aqui. O que eu vou fazer aqui vai ser só para a gente ver que está sendo chamado daqui. Call também. Call it. Bom, só deixar aqui esse console log para a gente saber que foi chamado. E aí agora aqui a gente vai dar um console.log aqui do nosso handler called, tá? Só para a gente saber que o nosso handler foi chamado aqui. Então, recapitulando, a gente criou aqui nossa instância do nosso caso de uso, né? A gente aqui está criando uma instância do caso de uso. A gente está criando uma instância do nosso handler, que é o nosso event handler aqui, que simplesmente é um padrão command que recebe aqui esse data como argumento, que é o handler payload. E aí aqui a gente dá uns console logs só para a gente ver que o handler foi chamado e imprimir também o nome do evento. E aí a gente passa isso como argumento lá para nosso evento que está sendo disparado, né? Purchase, dispatch event, passando o nome do evento e o nosso handler aqui. Esse cara aqui vai chamar nosso evento de domínio, que é esse aqui, que recebe aqui o nome do evento no argumento. E aí aqui ele tem um método dispatch que vai receber esse handler e o evento que foi passado. E aí aqui nesse evento a gente tem o nosso agregado, que a gente pega e passa como argumento para aggregate. E o nosso nome do evento a gente passa aqui como o disse event name. Tá? E aí onde que a gente adiciona esse evento? Né? Aqui no nosso agregado, no método confirm. Então, toda vez que eu confirmar, eu vou adicionar uma instância do nosso evento que foi criado lá, né? Nosso confirmed lá. Tá? Agora, vamos ver a mágica acontecendo, né? Se eu executar agora um pagamento, a gente viu aqui que o nosso domain event foi chamado, tá? Que é esse cara aqui. Que é esse cara aqui, né? Peraí. Esse cara aqui, então foi chamado, primeiro cara. E aí, esse cara chamou o handler, né? Que é. Calma aí, nosso handler, tô meio perdido aqui. Calma lá, event, aqui na verdade. Esse cara aqui, domain event college, domain event college. E aí, esse cara aqui recebeu o handler como argumento e executou ele. E aí, esse cara aqui imprimiu esse aqui, handler college, que esse handler aqui é o nosso handler que a gente implementou aqui na nossa camada de infraestrutura. Ele simplesmente imprime aqui o handler college e o nome do evento. E aí aqui está o nosso purchase confirmed, né? E aí se a gente quiser pegar a nossa purchase aqui, posso dar um console.log, o nosso data.aggregate e transformar ele em um objeto, né? E aí aqui, agora, se eu executar, eu vou ter por último aqui o nosso objeto impresso, né? E aqui a gente pode ver o status dele, está completed, né? E aí você se pergunta, tá, mas o que que acontece se eu não tiver esse evento? Se eu disparar ele aqui na minha camada de infraestrutura e eu não tiver ele, o que acontece? Bom, vamos ver. Aqui no meu agregado, o que eu vou fazer vai ser comentar essa linha aqui.
E aí eu estou tentando disparar um evento aqui que não existe. Tá? Então ele simplesmente ignora, porque não tem evento para ser disparado. Então, não tem problema aqui na sua camada de infraestrutura você chamar esse dispatch event aqui e esse evento não existir, ele simplesmente não vai executar nada. Agora, o que que acontece se você chamar esse handler lá no seu, que você está chamando handler, mas você não passar ele aqui? Ele é opcional, porque você pode ter simplesmente uma lógica aqui do seu domínio e não necessariamente passar algum argumento aqui no seu handler. Cadê aqui? E não necessariamente passar um handler aqui, tá? Então, ele é opcional, tanto o event name quanto o handler aqui, tá? Então, se você não passar o handler, o que acontece? Aqui, então ele não executa nada, então ele não tem o que ser executado. Se a gente olhar aqui na nossa camada de cadê aqui? Confirmed, cadê? Confirmed, esse cara aqui. Ah, não. Na verdade, a gente nem adicionou ele, né? A gente comentou aqui, ó. Peraí. A gente comentou que eu fui simular o teste anterior. Então, se eu chamar ele aqui agora, ele vai chamar o evento de domínio, só que vai falar que nenhum handler foi chamado. Por quê? Porque eu tô aqui no meu, eu tô chamando um handler que não foi informado. Então, ele não vai dar erro aqui, mas ele vai falar que nenhum handler foi informado. Então, para vocês verem que sempre vai ser informado isso aqui, tá? Então, sempre vai chegar essa execute aqui. Só que, se você executar esse cara aqui e não informar aqui na hora de você dar o dispatch, se você não informar aqui, mas chamar ele aqui, ele não vai dar erro. Mas ele vai imprimir isso aqui, né? Tipo, nenhum handler foi informado. Você está chamando ele aqui. Então, ele vai executar toda a lógica que você botar aqui antes, mas não tem o que ele executar aqui, né? Porque não foi informado isso. E aí, se você informar aqui, ele vai chamar, né? Caso aqui como under, se você mandar aqui, aí sim ele executa e dispara o seu evento, tá? Vamos então para um pouquinho mais complexo agora. Aqui nesse handler seu, que a gente criou aqui, por exemplo, suponhamos que a gente quer emitir uma nota fiscal. Então, aqui o que a gente faria seria no construtor desse cara, construtor. Aqui a gente injetaria private read only. Vamos falar que é um envio de e-mail. Acho que fica mais fácil, tá, gente? Send e-mail. Vou colocar aqui mailer. O tipo iComment, vai. GN aqui, só para facilitar para a gente. Tá? O que a gente faria aqui agora seria chamar esse cara aqui, tá passando os argumentos. Eu tirar esse ponto aqui. Eu chamaria o this.mailer.execute passando o data, por exemplo. Aí aqui poderia ser tanto uma conexão externa ou, enfim, aqui pode ser uma conexão com o banco de dados, uma conexão com Node Mailer ou com o SaaS da AWS, enfim.
ou com SentGrid, que seja. E aí que você simplesmente passaria para ele os dados, né? Ou você poderia, sei lá, criar esse template de e-mail aqui, né? Então, const e-mail vai ser igual. Então, vamos criar aqui, tipo, olá. Aí pegaríamos data.object.buyer.name. Então, seu pagamento no valor de... Para fazer o seguinte, pega esse cara aqui, ó. Purchase vai ser igual data ponto aggregate to object. Então, agora a gente pegaria aqui, colocar aqui object. Buyer.name obj.payment vamos ver aqui, purchase, nosso payment, pegar o amount, seu pagamento no valor de, então, foi aprovado, sucesso, atenciosamente, time app. Beleza, então temos aqui o nosso e-mail e aí vamos mandar para esse cara aqui nosso e-mail. Aí agora eu preciso injetar esse cara aqui, né? Tanto é que o nosso main aqui, ó, ele vai começar a reclamar que eu preciso passar como argumento aqui esse comando. O que eu vou fazer aqui vai ser simplesmente passar um objeto com o método execute. E aí aqui vou ter um console. Vai ser só para... Vamos criar esse método aqui. Não, acho que e-mail acho que é suficiente para a gente. Vai ser do tipo string não console.log. Tá? E aí, para a gente simplificar isso aqui, a gente poderia só fazer isso aqui. Tá? Console.log. Aí ele vai ter, como ele já tem aqui o método execute, enfim, ele vai só executar o console log com o que for passado como argumento. E aí aqui a gente pode tipar esse cara aqui, o command, o A. Se eu não me engano, o A aqui eu acho que é entrada. E aí aqui acho que é saída, enfim. Vou tipar ele como string na dúvida. Acho que é string void. É isso mesmo, então entrada e saída, tá? Então ele vai receber um string e não vai retornar nada. Isso mesmo. E aí agora se eu executar esse cara aqui de novo, a gente tem aqui, né? Então, o evento de domínio foi chamado e está aqui o nosso e-mail, né? Só para facilitar isso aqui, o que eu vou fazer aqui vai ser colocar isso aqui tudo junto, só que dá um /n. E aí aqui, /n, /n. E aqui /n, só para ficar certinho. Beleza, então tudo em uma linha só. Vou executar agora. Tá aí, então temos o nosso evento de domínio disparado. Vou só dar um console.log aqui de uns barras aqui.
Só para a gente ver bem bonitinho aqui no terminal, tá? Ah, tá. Na verdade, isso aqui tem que ser... Posso deixar só assim mesmo. Bom, então temos aqui, né, nosso evento disparado, o valor que foi processado. E aí, se eu processar aqui com um valor diferente, né, por exemplo, 12 mil reais, 1.200 reais, vai dar o desconto lá e vai processar aqui. Enfim, esse é o evento de domínio, né? Você consegue no seu domínio aqui criar o seu método aqui dispatch, que simplesmente vai ser adicionado lá no seu agregado, sempre e quando um método ocorrer. E aqui na sua camada de infraestrutura ou de aplicação, você simplesmente cria aqui um handler e aí passa isso para ser executado no dispatch, né? Esse dispatch pode ficar em qualquer, enfim, qualquer lugar que você quiser, no repositório, na hora de salvar, pode ficar no seu controller, quando você tiver o retorno da sua camada de domínio, enfim. Aí vai da questão arquitetural, né? Não cabe a eu falar onde que é o melhor local. Eu acho que é isso. Aqui, eu acho que o exemplo ficou bem claro de onde executar, de onde adicionar. Eu vou deixar esse projetinho aqui do jeito que eu fiz aqui agora para vocês testarem aí e ver como foi executado. No link desse vídeo vai ter o repositório, tá? Então, assim que eu subir lá no GitHub, eu deixo aqui no comentário desse vídeo ou até na descrição. Mas se tiverem alguma dúvida ou se algo que eu falei que não ficou muito claro, pode deixar aí nos comentários. Mas, enfim, dê um feedback aí, como que vocês usam os eventos de domínio aí. Eu espero que tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, eu vou estar lendo todos os comentários. Fico por aqui, meu abraço e sucesso para todos vocês.